A imposição da tarifa de 50% por parte dos Estados Unidos deve atingir duramente os principais setores exportadores do Brasil, como aeronaves, carnes, café, vinho e suco de laranja. A Confederação Nacional da Indústria e associações do agronegócio já alertam para os impactos econômicos e a quebra de contratos com empresas norte-americanas. O governo brasileiro estuda recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar a legalidade da medida. Mas, segundo analistas internacionais, o gesto de Trump foi mais político do que comercial. Donald Trump, ao justificar sua decisão, deixou claro que isso é uma sanção a Moraes, que a aliança com Bolsonaro continua viva e estratégica. Para ele, o Brasil, sob o comando de Lula e com a atuação de Moraes, representa hoje uma ameaça à liberdade e à estabilidade das Américas. Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no STF. No documento, o republicano afirmou que a decisão de aumentar a taxa sobre o país foi tomada, em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Isso ocorreu, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, escreveu Trump. Segundo a carta, a tarifa de 50% será aplicada sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais já existentes. Produtos como o aço e o alumínio já enfrentam tarifas de 50%, o que impacta diretamente a siderurgia brasileira. Acompanhe a carta de Donald Trump a Lula na íntegra agora. Washington, 9 de julho de 2025. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Brasília. Prezado Senhor Presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual.
Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação na seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, também suas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Como vimos, é uma sanção às atitudes também de Alexandre de Moraes muito maior do que o esperado até aqui. Quem falava apenas em derrubada do visto de Moraes e assim por diante, vimos, conforme os jornais internacionais estão dando amplo destaque agora, que a coisa foi bem mais forte do que o esperado.